Eu sempre tive problema de ser fotografado. Eu devo admitir que eu não gosto muito. Assim como muita gente, eu tenho algumas restrições com a minha imagem. E vir aqui conversar com vocês, falar em vídeo já é uma coisa difícil. Tanto que, até uma curiosidade, ao contrário de muitos influenciadores ou muita gente que fala com a câmera, normalmente as pessoas gostam de falar se vendo. E eu sempre me filmo com a câmera não voltada para mim, a câmera traseira. Então eu não estou me vendo enquanto eu tô falando com vocês porque é mais fácil pra mim do que ficar me olhando. E uma coisa que é muito difícil pra mim é fazer o tal do autorretrato. Porque como eu sou muito perfeccionista, já por não gostar de ser fotografado, se eu fosse tentar fazer um autorretrato, eu ia ficar meses até chegar no resultado que eu ia querer. Aí, alguns anos atrás, um grande amigo meu, fotógrafo Henrique César, que trabalha fazendo fotografia de nu, me pediu para fotografá-lo nu, para ele saber como que as pessoas que posam para ele se sentem nessa situação tão vulnerável. E aquilo virou uma chavinha na minha cabeça. Foi incrível fotografar o Henrique, óbvio, mas eu não parava de pensar por que eu não exercito isso em mim? Por que eu não me deixo ser fotografado? E aí eu resolvi que eu ia começar a me deixar ser fotografado. Uma das primeiras experiências que eu tive fazendo esse exercício de me deixar ser fotografado foi quando o meu amigo, que eu admiro muito como fotógrafo, Vitor Afaro, postou um vídeo no Instagram dele procurando pessoas para participar do projeto dele reservado, onde ele fotografa as pessoas num espaços íntimos em suas casas. E quando o Vitor veio em casa, a experiência não foi simplesmente ser fotografado por ele. Foi que ao chegar no meu quarto, ele olhou aquela roupa de cama que eu falei, cara, vou trocar a roupa de cama, não é essa? Ele falou, não, cara, tem que ser isso. Inclusive, você topa tirar a blusa? E isso foi cada vez mais me deixando incomodado, apesar que eu tava seguro que seria um bom trabalho, porque ele é muito bom, mas eu me deixei levar. E foi muito legal, eu gostei muito do resultado. Eu achei muito interessante eu estar naquela situação. Levando em consideração que eu sou uma pessoa, tenho essas restrições com a minha imagem e sou introvertido, foi muito legal ver o resultado como ficou. Aí, passado algum tempo, um grande amigo, também retratista que eu admiro demais e que eu já o fotografei, o Ale Ruaro, durante um café que nós estávamos tomando e conversando sobre fotos. Às vezes a gente sai para conversar sobre fotografia. Cara, era de noitinha, a gente estava perto do Copan, aqui em São Paulo, passando do lado de uma livraria que estava batendo uma luz. Ele falou, cara, para aí, deixa eu fazer um retrato seu. Ele sempre anda com a câmera dele e aí ele fez esse retrato que eu gosto muito. E por um bom tempo eu usei esse retrato como foto de divulgação minha para todos os trabalhos que eu fazia e tal. E foi muito interessante porque nesse caso, não só eu não estava em casa, como eu estava na rua. Então assim, ele estava me fotografando na rua. Eu estava na frente de outras pessoas sendo fotografado. Eu sei que ninguém viu, mas na hora a minha introversão fala mais alto. Mas mesmo assim eu me exercitei e lutei contra mim mesmo e fiquei ali para ele que fez. Ele foi muito rápido, ele faz 1, 2 cliques e já estava pronto o retrato e eu gosto muito desse retrato. Aí no começo desse ano eu fui convidado por um outro fotógrafo que eu também gosto muito e eu já tinha inclusive um livro dele aqui em casa, o Paulo Vitali, que tem um projeto chamado O Olho que Vê, onde ele fotografa fotógrafos e profissionais da imagem, enfim, e me convidou e eu fiquei muito honrado para participar do projeto. E eu não conhecia ele pessoalmente. Quando eu fui no estúdio dele, nós batemos um papo antes de começar a fotografar e eu contei que eu trabalhava com fotografia de nu antes de virar retratista. E eu fui todo arrumadinho, com roupa preta, gola alta, calça jeans, levei uma opção de troca, inclusive, pra ficar bonito na foto. E aí, assim que a gente entra no estúdio, que ele prepara a luz, ele fala, pensei em fazer umas fotos suas sem roupa. Aí eu dei aquela travada, mas, como eu tô exercitando comigo mesmo, eu fingi normalidade e tirei a roupa. Foi uma luta interna, mas durante as fotos foi bem tranquilo. Eu fiquei à vontade. E eu gostei muito do resultado também, é uma honra ter sido fotografado por ele. E tudo isso é um exercício muito complexo para mim, mas conforme vai passando o tempo, vai ficando mais fácil. Você começa a se soltar, você começa a entender como você fica melhor de acordo com o que você gosta nas fotos, quais os ângulos que você gosta mais. Você começa a naturalizar
ficar em frente de uma câmera. Inclusive, vir contar isso para vocês acaba ficando mais fácil. Mesmo assim, todas essas fotos foram feitas com um cunho meio artístico, autoral dos fotógrafos, e eu precisava de algumas fotos comerciais para usar tanto para divulgação quanto para criar uma identidade visual minha, porque isso agrega muito valor para a marca ou para o meu nome como fotógrafo. E eu não tinha isso e não sabia como fazer, porque, como eu disse, eu não consigo fazer autorretrato, e isso até hoje, eu não consigo fazer autorretrato. E aí eu lembrei e pedi para uma querida amiga e ex-aluna, tanto de mentoria quanto de workshop, a qual eu gosto muito do olhar, para me fotografar, que é a Naná Curti. E esses dias ela me mandou o resultado e eu amei. E eu amei fotografar com ela, inclusive. Foi muito gostoso toda a experiência que nós tivemos, a troca, a conversa, o tipo de direção. Eu acho óbvio que o trabalho da Naná é maravilhoso, mas ao mesmo tempo eu, como personagem, eu já estava mais à vontade por ter passado por essas experiências que eu falei. Mas enfim, eu me convidei para ser fotografado pela Naná. Eu fiquei muito satisfeito e me senti muito bem retratado. Eu me vejo nas fotos. E agora, voltando ao posicionamento de imagem, que eu acho que é uma das coisas principais, e aí não é só para fotógrafo, é em qualquer empresa, eu acredito. Qualquer profissional tem que ter essas fotos. Cara, como é importante isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas eu mudei todas as minhas redes. E todas as minhas redes, elas estão com a mesma identidade visual. O valor que isso agrega para quem está olhando, para quem quer te contratar, é muito grande. E quando eu digo contratar, não estou falando só para a pessoa que quer fazer retrato comigo. Eu quero dizer, inclusive, vocês que estão me assistindo ou vocês que compram cursos meus, isso passa uma sensação de credibilidade, passa uma percepção de valor. Eu também estou vendendo meu trabalho aqui falando isso para vocês. Se você é uma pessoa, um profissional que não tem nada a ver com a fotografia e precisa de retrato, cara, tem que fazer, porque muda tudo. Quando você tem essas fotos, o seu posicionamento de imagem no mercado, ele fica diferente. Você é visto com outros olhos. Esse vídeo, além de ser um agradecimento a esses fotógrafos incríveis que me fotografaram, ele também é um devaneio meu sobre autoimagem e essa insegurança que às vezes nós temos. O deixar-se fotografar é um exercício muito bom e com o tempo vai ficando cada vez mais fácil. E além de ficar mais fácil, você começa a ir gostando cada vez mais de você. E também não posso esquecer de agradecer a um outro grande amigo que é um diretor de arte, que entende muito de imagem também, que é o Leandro Guima, que me deu a sugestão de atualizar minha marca, e isso fez toda a diferença nessa nova programação visual. Agora eu quero que vocês me contem duas coisas nos comentários. Qual dessas fotos que eu mostrei minhas que vocês mais gostaram? E se vocês também fazem esse exercício de se deixar ser fotografado. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque isso vai sempre ajudar o YouTube a te entregar conteúdos iguais a esse e também a você ser notificado toda vez que eu colocar um vídeo novo aqui no canal.